o nosso sistema jurídico, nosso ordenamento jurídico estipula prazos para a conclusão das investigações. E nós vamos ter pelo menos 5 espécies de prazos definidos no ordenamento jurídico, tá? A regra geral, constante do artigo 10 do Código de Processo Penal, o inquérito policial federal, a lei de drogas, os crimes contra a economia popular e o inquérito policial militar. São 5 modelos aí, previsões de prazos legais, tá? 5 modelos, 5 previsões de prazos legais, de modo que devem ser respeitados nas suas peculiares investigações. Tranquilo? Qual é a regra geral, professor? A regra geral é aquela que está prevista lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, pessoal. Segundo o artigo 10 do Código de Processo Penal, a depender do status de liberdade do indiciado, a gente vai ter diferença no estabelecimento dos prazos, tá? De conclusão da investigação. É óbvio que, estando o indiciado solto, portanto, com a garantia plena da sua liberdade, os prazos de conclusão do inquérito serão maiores, uma vez que, estando solto o indiciado, obviamente que a violação, né, a lesão ao seu bem jurídico, ao patrimônio jurídico desse investigado é menor, uma vez que ele conserva a sua liberdade. Então, afeta-se menos, né? A dilação de uma investigação afeta menos o patrimônio jurídico do investigado. Agora, obviamente que, estando ele preso, estando o indiciado preso, a afetação, né, ao patrimônio jurídico é mais gravosa quando a investigação se prolonga no tempo. Então, olha só, a regra geral vai se distribuir, né, em prazos distintos, a depender, obviamente, do status de liberdade do indiciado. Estando o indiciado preso, o prazo legal estabelecido no Código de Processo Penal de 10 dias, tá? Estando ele preso, 10 dias. Estando ele solto, 30 dias. 30 dias é o prazo legal, tá? Lembrando de alguns detalhes importantes aqui, pessoal. O prazo de 10 dias aplica-se estando o indiciado preso, seja por conta de uma prisão em flagrante, seja por conta de uma prisão preventiva. Por óbvio que hoje em dia, né, dificilmente você vai observar uma situação de conclusão do inquérito em 10 dias em que o indiciado ainda esteja preso em flagrante. Por quê? Necessariamente, após 2011, com a Lei 12.403 de 2011, necessariamente uma prisão em flagrante, para sobreviver, ela precisa ser convertida em prisão preventiva, no mais tardar em 24 horas. Tá? Então, veja só, pessoal, dificilmente, na hora de conclusão do inquérito policial, o indivíduo ainda estará custodiado com base em uma prisão em flagrante, tá? Dificilmente, tá? Obviamente que é possível que a gente imagine que a custódia iniciou em flagrante delito, mas que houve aí a sua necessária conversão em preventiva, tá bom? Lembre-se que o Código de Processo Penal não cita a prisão em decorrência da prisão temporária, até porque não daria para citar, uma vez que o Código é lá da década de 40 e a prisão temporária é de 1989, né? Ela só foi, obviamente, inserida no ordenamento muitos anos depois, 40 e tantos anos depois, tá bom? Mas também há um indicativo importante aí de que a prisão temporária ela é um plus ao prazo do inquérito policial. De modo que, se o indivíduo estiver preso por uma temporária, isso não computa, esse tempo de prisão não computa para o prazo de conclusão do inquérito. Seria uma espécie de a mais, de um prazo a mais, né? Um prazo a mais. Isso quer dizer, então, que se o indivíduo estiver preso 5 dias em decorrência de uma temporária e
esses 5 dias aqui não serão deduzidos no prazo de conclusão do inquérito. Quer dizer, o delegado, estando o indivíduo preso temporariamente por 5 dias, o delegado dispõe, dependendo da situação jurídica que permaneça ou se modifique, aí ele pode ter 10 dias, caso essa prisão temporária seja convertida em preventiva, e, eventualmente, o delegado vai ter 30 dias disponível para a conclusão do inquérito, após o encerramento do prazo, né, o escoamento do prazo da prisão temporária, caso o indivíduo seja o quê? Colocado em liberdade, não havendo a conversão em preventiva. Então, o prazo, o tempo da prisão temporária não conta, não deduz do tempo de investigação, do prazo estabelecido na lei para a conclusão do inquérito policial, tá bom? Agora, uma polêmica importante a respeito dessa regra geral advém das regras após o pacote anticrime. Pessoal, prestem muita atenção, tá? Foi incluído um instituto chamado juiz de garantias no Código de Processo Penal. Contudo, as regras referentes ao juiz de garantias que constam no CPP vigente atualmente, veja só, foram, logo que entraram em vigor, impugnadas. Por o quê? Por uma ação direta de inconstitucionalidade, que ainda está em tramitação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No contexto desta ação direta de inconstitucionalidade, foi requerida uma medida cautelar. E essa medida cautelar tem a eficácia, né, tem o poder, a prerrogativa de suspender os efeitos, tá? Suspender os efeitos da própria aplicabilidade das novas regras. De modo que, pessoal, temos uma regra hoje prevista no CPP, Contudo, apesar da previsão no CPP, esta regra está com seus efeitos suspensos em razão de uma medida cautelar deferida por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E este instituto do juiz de garantias trouxe em seu bojo uma previsão de que o prazo de 10 dias, que tradicionalmente, por se tratar de indiciado preso, era um prazo improrrogável. Tá? Tradicionalmente, ele era concebido como um prazo improrrogável, não cabia prorrogação desse prazo. Contudo, com a nova regra do juiz de garantias, o artigo 3º-B, parágrafo 2º, previu a possibilidade de prorrogação desse prazo, mesmo o indiciado estando preso, uma única vez por mais 15 dias. Quer dizer, as novas regras que concebem o juiz de garantias facultam ao juiz autorizar prorrogação do prazo por mais 15 dias, mesmo o indiciado estando preso, tá? Qual é o problema e a polêmica atual? Esse prazo de prorrogação, esse prazo de 15 dias para se operar a prorrogação, ele não produz efeitos nesse momento. Mas, professor, está prescrito lá no artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP. Eu sei que está, pessoal. Nós sabemos que ele está prescrito no artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP. Contudo, os seus efeitos, o campo da eficácia, tá? Encontra-se o quê, pessoal? Bloqueado. Por quê? Blindado. Por quê? Por conta da medida cautelar que determinou a suspensão dos efeitos do Instituto do Juiz de Garantias, de todas as regras que disciplinem o juiz de garantias. Tranquilo até aí, galera? Beleza pura até aí? Show de bola. Agora veja, o prazo de 30 dias naturalmente é um prazo passível de prorrogação. E a gente entende que é naturalmente passível de prorrogação, uma vez que o indiciado encontra-se o quê? Solto. Como ele está solto, não há o quê? Grande violação, não se afeta tanto o seu status jurisdicional. Beleza? O seu status jurídico, na verdade. Beleza?
além dessa regra geral prevista no artigo 10 do CPP, nós temos também as regras atinentes aí ao inquérito policial federal. O inquérito policial federal, pessoal, ele tem prazos distintos. Então, para a conclusão do inquérito policial federal, no âmbito da Seara Federal, nós vamos ter 15 dias. E esses 15 dias, já por lei própria que regula a Polícia Federal, permitem a prorrogação uma única vez por mais 15 dias. Então, mesmo o indiciado estando preso, o prazo de conclusão é maior, 15 dias, não é mais de 10, de 15, e permite a prorrogação por mais 15 dias. Essa previsão já existe e produz efeitos há bastante tempo na lei que regula a carreira da Polícia Federal, tá? Além disso, o prazo de conclusão do inquérito, estando o indiciado solto, esse continua sendo de 30 dias naturalmente prorrogável, tá? Então, entre o prazo previsto no CPP, que serviria para as polícias judiciárias estaduais, e o prazo de inquérito previsto na lei da Polícia Federal, nós vamos ter apenas uma única diferença, que é quanto ao indiciado preso, tá? O indiciado preso, nas regras gerais do CPP, 10 dias. Na regra da lei federal que regula a carreira da Polícia Federal, 15 dias, tá bom, pessoal? Beleza pura. A lei de drogas também tem seus prazos próprios e ela traça a seguinte previsão: estando o indiciado preso, 30 dias a conclusão do inquérito. Estando o indiciado solto, 90 dias a conclusão do inquérito. Ambos os prazos são duplicados. Podem ser duplicados, quer dizer, pode haver prorrogação uma única vez. Então, 30 mais 30 ou 90 mais 90, a depender do status de liberdade do indiciado. Lembrando que para haver prorrogação no âmbito dos inquéritos versando sobre a lei de drogas, é necessário que a autorização judicial, é necessário que o juiz autorize, portanto, é necessário ter o primeiro requisito de autorização judicial, o segundo requisito de requerimento, ou melhor, representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, tá? Ainda vamos ter mais duas hipóteses de prazo. Pessoal, os prazos que são relativos às investigações envolvendo crimes contra a economia popular, e aí nós vamos ter, independente do status de liberdade do indiciado, estando ele preso ou solto, o prazo é o mesmo, de 10 dias. Sendo que esse prazo de 10 dias improrrogável em qualquer das duas circunstâncias. E o inquérito policial militar, que traça um prazo de 20 dias estando o indiciado preso e 40 dias estando o indiciado solto. Contudo, o prazo de 20 dias estando o indiciado preso é improrrogável, enquanto que o prazo de 40 dias admite prorrogação uma única vez por mais 20 dias. Quer dizer, não é pelo total do prazo, é por metade do prazo.